falou para a gente no início, uma coisa, eu acho interessante essas colocações e esses posicionamentos, e isso vem à tona, é claro, como eu disse, usado por adversários para tentar desqualificar uma operação que buscou trazer aí à tona todas as corrupções feitas no Brasil durante muito tempo, mas também não deve colocar um pano em cima para que a gente não veja a realidade dos fatos. Uma conversa privada que diz respeito a um fato público, de direito de todo brasileiro de saber, que confiar na sua justiça, não deve por essa alegação, ser menos importante. Eu acho que tem uma importância aí. A mistura do público e do privado, que se falou e que se criticou tanto nos governos do PT, se faz nessas coisas mais comezinhas do dia a dia, nessas conversas de WhatsApp. Eu acho que a tecnologia vem para propagar as coisas e agilizar muitos processos, mas ela vem também para revelar, Caio, muito da natureza humana e muito das motivações que vão se tornando cada vez mais evidentes aos olhos da justiça de cada um. Cada um tem um senso por si da justiça. Eu acho que, por exemplo, você juntar uma vontade própria, você falou um termo aí, eu não acho que você pode robustecer uma prova a ponto de transfigurar essa prova ao seu bel prazer para atender um interesse teu. Isso é justiçamento, a gente já até falou aqui. Eu acho que tudo isso que vai ainda ser desenrolado a partir dessa bomba que veio, sei lá se isso vai ser realmente uma bomba, a gente vai entender logo mais, ela serve para a gente mostrar muito bem que esses termos utilizados muito comumente hoje em dia, o bem, o cidadão do bem, o mal, uma coisa que não diz, que não reza a minha cartilha é o mal, isso aqui é o bem, então eu estou do lado do bem. Trindade sabe muito bem disso, esse jogo acontece, Zé, e vem à tona exatamente nesses momentos comezinhos, como eu falei aqui, você se lembra muito bem, Trindade, na ocasião do vazamento, uma operação que, diga-se de passagem, vazou, inclusive naquele caso do Lula, que foi gravado a posteriori do limite legal das gravações, quando da tentativa de colocá-lo como ministro, Trindade. E aquilo lá foi então o quê? Foi ilegal, mas foi moral? Porque dizia respeito ao interesse de todos os brasileiros que a justiça fosse feita da melhor forma. Agora, nesse caso, esse vazamento de um hacker aí, que pegou essas conversas e jogou, e o site Intercept publicou. Isso então, o que é? Isso é ilegal, é imoral, fica muito confusa a história. A gente tem que olhar com um certo distanciamento as coisas, assim penso eu, Trindade. Olha, Edgar, tem o tal do espírito do tempo, que é importante, né? Você falou de vazamento aí, gravaram o ex-presidente Lula e gravaram a presidente da República em exercício. A mulher do Lula. E jogaram e vazaram. Não só gravaram, como vazaram. Então, o oficial, o Estado fez isso. Não é? Isso, e todo mundo achou ali bonito, bom, porque ajuda ali o espírito do tempo. É nesse espírito do tempo que eu coloco que a Lava Jato é uma força-tarefa com colaboradores de vários setores, né, na tentativa de mostrar exatamente que o país estava dominado por uma quadrilha. E aí todo o esforço foi nesse sentido. Foi natural, os filmes sobre os livros, filmes, falam exatamente desse papel do Sérgio Moro. É evidente que eles ligavam, juiz, precisamos de uma autorização tal. Isso no meio da noite, natural, todo mundo sabia, todo mundo sabe. A novidade é esse ato explícito de mostrar exatamente a crueza. Aí cai naquela história lá, se as pessoas soubessem como são feitos os queijos, cachaça e política, não consumiam nenhum deles. Então agora coloque o jurídico também, o judiciário também. São os bastidores, Edgar. Essas coisas fedem. Mas um queijinho não vai prejudicar tanto a minha vida. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente pensar. A gente tende a tratar a justiça como ela, em tese, deveria ser tratada, como alguém que analisa os dois lados dos fatos, analisa os indícios, analisa as provas e, em cima disso, toma uma conclusão. O que a gente não para pensar e o que a gente esquece é que juízes também são imbuídos de ideologia. Quando a gente fala, quando eu já falei aqui, inclusive, várias vezes, que nada está livre de ideologia, todo mundo está
em algum espectro da direita, da esquerda, do centro, onde quer que se coloque, eu acho que é uma grande verdade, na verdade. Existe uma ideologia por trás de quem julga também. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê uma clara tentativa de construir uma narrativa específica com o uso da justiça. Isso é só 1%, segundo o editor Leandro Demore, do Intercept, do que vazou até agora. Ele já deu a entender em entrevista hoje cedo, inclusive, que vai ter mais um nome envolvido em denúncias. E esse nome é o Rodrigo Janot. Só fazendo uma complementação aí ao que a gente colocou. Eu acho assim, informação, ela pressupõe credibilidade, né? E aí eu queria fazer só algumas considerações sobre o Glenn Greenwald, que é um dos autores dessa matéria, ele é fundador desse panfleto aí, The Intercept. E também, só para pontuar também, eu tive o prazer de conhecer o Glenn no programa Pânico, e eu faço questão aí de preceder a crítica com elogios, porque ele é um cara extremamente gentil, inteligente e muito corajoso. Mas é um jornalista militante, e nada contra a militância, desde que ele a reconheça e a assuma perante o grande público, né? Todos os ouvintes aqui da Jovem Pan sabem que eu sou escancaradamente de direita, me considero politicamente conservador, e inclusive já abri os meus votos tanto na eleição de 2016 quanto de 2018. Né? O Glenn, por sua vez, ele já deu entrevista à CNN por ocasião do processo de impeachment da Dilma, afirmando que o afastamento da presidente era ilegítimo e antidemocrático. Mais para frente, ele começa a utilizar, inclusive, a nomenclatura do golpe, essa narrativa. Some-se a isso o fato dele viver em união afetiva com o David Miranda, que é militante LGBT, filiado ao PSOL e suplente de Jean Willis. Você já percebe que ele é tão de esquerda quanto eu sou de direita, com a diferença que eu tenho uma relação um pouquinho mais transparente com o público. Eu queria ler para o ouvinte da PAN um tweet do Glenn Greenwald. Olha isso aqui. Ironicamente, as mesmas pessoas que divulgaram as conversas privadas de Lula agora estão tentando se colocar como vítimas de uma terrível invasão de privacidade. Lembra? Vamos lá, fazer a distinção básica. No caso do grampo do Lula e Dilma, é uma interceptação telefônica judicialmente autorizada, pessoal. A controvérsia naquele caso específico é que houve o vazamento de um trecho, alguns minutos além do horário da ordem judicial, que suspendia a gravação. Isso muda tudo, né? Não, isso torna a validade jurídica discutível, mas vamos lembrar que o STF, portanto o grau máximo da justiça brasileira, suspendeu a nomeação do Lula como ministro. Ele não conseguiu faturar o foro privilegiado e não conseguiu escapar da Lava Jato. Não só isso, o Moro não foi condenado pelo Conselho Nacional de Justiça por esse ato. Portanto, a gente tem a resposta para a sua pergunta, Edgar. Não foi nem ilegal, nem imoral. A comparação, ela é sem cabimento, porque no caso da Lava Jato, você tem um grampo autorizado. Você mesmo disse que ele não assumiu, porque isso é que ensejou a justiça. Né? Como assim? Ele não assumiu como ministro chefe da Casa Civil no governo Dilma por conta desse vazamento. Justamente, que era ilegal, provando que ele não é ilegal. Não dá para cravar, que era ilegal perante a lei, estava fora do tempo de permissão que a lei autorizava as gravações. Isso está publicizado de uma maneira maciça. E ele não assumiu por conta disso. Quer dizer, em função de um ato ilegal, ele resultou num efeito que aí talvez tenha muito a ver com o que o Zé falou. Se o ato fosse cabalmente ilegal, a justiça não o consideraria. Mas foi esse espírito do tempo... E o Moro seria condenado por ato ilícito. Esse espírito do tempo que o Zé se refere, ele foi muito movido por essa declaração. Que foi aquela assim, tipo, opa, vazou a coisa mais importante que a gente precisava para que ele não assumisse como... Não estou julgando, hein? Estou dizendo que ele devesse assumir, não. Eu estou só olhando as coisas de uma maneira... E aqui também não se pode desqualificar o trabalho do Glenn Greenwald única e exclusivamente por ele ter uma união estável com o David Miranda. O Glenn Greenwald, aliás, é um dos jornalistas mais premiados e bem-sucedidos do mundo nos últimos tempos e é um dos responsáveis, por exemplo, por divulgar para o mundo o caso Snowden. Eu acho que dizer que Glenn Greenwald está ideologicamente comprometido única e exclusivamente por ser casado com o David Miranda é basicamente reduzir a credibilidade que ele tem, que é muita, a pouca. E outra, a gente tem que entender que o David Miranda vive no Brasil e o Glenn Greenwald também. Uma vez que o Glenn Greenwald vive no Brasil, ele tem todo o direito, inclusive, de destrinchar a política brasileira como grande jornalista que ele é. Aliás, grande jornalista que não foi colunista da CNN ou empregado da CNN, que já deu entrevista para apenas. E que fez uma entrevista com o Lula que, na minha opinião, foi das mais firmes, né? Muita gente falou que
os jornalistas ali do El País e a própria Mônica Bergamo foram condescendentes com o ex-presidente, e a entrevista do Glenn, se vocês puderem assistir, para mim foi a mais firme. Ele bateu forte ali no presidente em várias questões e não posou de amiguinho, que é o papel do jornalista. Mas falar das relações... Só um último ponto, Caio, desculpa. O último ponto é o seguinte: por mais que a gente fale de relação homoafetiva do Glenn com o David, nada disso apaga o que é fato. A gente começa a se preocupar com esse tipo de perfumaria para desviar a atenção do que realmente interessa: o vazamento de mensagens que são, sim, escandalosas por parte do judiciário brasileiro. Não são Vamos focar nas mensagens? Não são escandalosas, e falar das relações pessoais é importante para traçar o perfil, mas vamos ficar no objetivo então. A verdadeira opinião do Glenn Greenwald, ela transborda nas suas manifestações públicas. Olha o que ele diz sobre essas autoridades que tiveram as conversas hackeadas. Abre aspas para o Glenn: os promotores da Lava Jato não são vítimas, eles são o oposto. Qual é o oposto de vítima, Edgar? O oposto de vítima é agressor, é algoz. Agressor de quem? Dos maiores corruptos do Brasil? Ó a Lava Jato em números: 429 réus, 159 condenados, 2.249 anos de penas, 13 bilhões de reais em recuperação. Vamos voltar aí para o Paulo Guedes, então, de todos os piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil. O Intercept, o Glenn, quer ir atrás de quem? Dos homens mais corajosos da República. Quem que se insurgiu contra a cleptocracia pela primeira vez para colocar os poderosos atrás das grades? Mas, Caio, políticos de todos os partidos, os maiores empresários do Brasil. Isso não é jornalismo, isso não é imparcialidade. Vai, Caio, só rapidinho, Paulinho. Tipo uma frase básica: os fins... Não justificam os meios. É claro que todo mundo acha incrível tudo que a Lava Jato fez, desmascarou, Exato. Que tem muito bandido de fato preso, pessoas que Mas, realmente Paula, foram não tem culpadas. nada de legal na conversa do Deltan com o Moro. Caio, não só tem... você no mundo Paula. acha isso. Muita gente está questionando, e eu acho que é válido o questionamento. Não quer dizer que ninguém é contra a Lava Jato ou os resultados dela. Eu, de fato, não sou. Paulinha, acho incrível desmascarar esses criminosos, mas pela via legal, da forma como é feito para todo e qualquer brasileiro. Eu preciso rapidamente rapidinho, eu acho que é importante dizer aqui. que a reportagem do The Intercept não inocenta ninguém que a Lava Jato prendeu, mas joga ali uma mancha da forma que eles aceleraram os meios para justificar os fins. Isso. Trindade, vamos lá. Estamos com o tempo já na ponta da agulha. Para fechar, Zé. É isso mesmo, é a repercussão do dia, vai dar o que falar, mas juridicamente eu acho irreversível tudo que aconteceu e as condenações. Valeu, Trindade, obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Bom dia.